tudo bem? Vamos para mais uma videoaula com o professor Wellington de Lógica. Hoje vamos ver tabela verdade, seus conectivos lógicos, suas propriedades. Não se esqueça de se inscrever no canal Real Professor, ativar as notificações e deixar seu like. Vamos lá! Vamos para a definição. Na verdade, o que é uma tabela verdade? Uma tabela verdade pode ser chamada também de tabela veritativa. É um tipo de tabela matemática usada em lógica para determinar se uma fórmula é válida ou se um sequente é correto. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer os conectivos lógicos e suas propriedades. O professor fez essa tabelinha aí para mostrar a vocês passo a passo. O nosso primeiro conectivo lógico é o E, certo? Temos aí o símbolo que representa esse conectivo lógico E. Temos aí a propriedade lógica que representa o conectivo lógico E, que é chamado de conjunção. Ô professor, e qual é essa definição dessa propriedade lógica? Vamos lá. Na conjunção, eu trabalho com conectivo lógico E. E só será verdadeiro quando as duas proposições for verdadeira. Qualquer outra possibilidade é falso, certo? Voltando aqui. Vamos agora para nosso segundo conectivo lógico, que é chamado de OU. Temos aí o símbolo que representa o conectivo lógico OU. Temos a propriedade lógica, que é chamada de disjunção. Ô professor, e como é essa definição da disjunção? Voltando aqui, na propriedade lógica disjunção, trabalhada com conectivo lógico ou só será falso quando as duas proposições for falsa. Qualquer outra possibilidade será verdadeira, certo? Voltando aqui, temos aí nosso terceiro conectivo lógico, que é chamado de se então. Temos também o símbolo que representa o conectivo lógico se então. E temos o nome da propriedade lógica que representa o se então, que é chamado de condicional. Ô professor, qual a definição do condicional? Vamos ver aqui agora. Na condicional, que é trabalhada com o conectivo lógico se então, só será falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Qualquer outra possibilidade é verdadeira, certo? Vamos lá, voltando aqui. Nosso quarto conectivo lógico, ele é chamado de se e somente se. Temos aí o símbolo que representa o se e somente se. A propriedade lógica do se e somente se é chamada de bicondicional. E qual é a sua definição, professor? Vamos lá. Na propriedade bicondicional, é trabalhada com conectivo lógico se e somente se. E só será verdade quando as duas proposições forem iguais. Quando são diferentes, é falso. Certo? Vamos lá, voltando aqui. Temos agora o nosso último conectivo, que é chamado de não. Temos aí duas possibilidades de símbolo, ou esse tio aí, certo? Ou esse outro símbolo. A propriedade lógica que representa o conectivo lógico não é chamado de negação. É negar aquilo, certo? E qual a sua definição, professor? Voltando aqui, ó, a negação é negar. Se for verdadeiro, vai ser falso. E se for falso, será verdadeiro, certo? Você vai colocar o inverso, você vai negar. Vamos para a primeira questão, gente. Primeira questão. Se P e Q
são proposições verdadeiras, então a proposição P ou Q, se somente se não Q, é verdadeira. Isso é certo ou errado? Vamos analisar. A questão fala o seguinte, que a proposição P e Q são verdades e que essa proposição aqui é verdadeira. Isso é certo ou errado? Vamos analisar isso aqui agora. Primeiro passo. Ô professor, como eu vou desenvolver isso? Eu tenho 3 conectivos lógicos aqui, ó, junto com as proposições. Você vai fazer o seguinte, primeiro resolver o que está dentro do parênteses, certo? Então vamos lá. Se as proposições P e Q são verdade, então eu saio colocando aqui, gente, ó, verdade, verdade e verdade, certo? Vamos desenvolver logo esse parênteses aqui. Se eu tenho aqui a proposição P é verdade e aqui é verdade, estão separadas pelo conectivo lógico ou. Se estão separadas pelo conectivo lógico ou, no conectivo lógico ou é disjunção. Só será falso se as duas proposições for falsa, mas as duas são verdadeiras. Então o resultado disso daqui é verdade, certo? Então vamos lá. Eu pego, coloco aqui o se somente se, o conectivo lógico que está aqui à frente. Agora aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que a proposição que é verdadeira, mas eu tenho aqui a negação de que. Se eu estou negando que a definição de que é verdade, vai virar o quê? Fica falso, certo? E aqui agora eu vou ter a definição da questão. Eu tenho aqui a verdade, certo? V, se somente se, F. Separado pelo conectivo lógico se somente se. Bicondicional. Na bicondicional, só será verdadeiro se os dois forem iguais. Mas os dois aqui são o quê? São diferentes. Certo? Se são diferentes, isso daqui é falso. Então, se essa proposição é falsa, mas a questão fala que é verdadeira, então está errado, certo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão. A proposição 8 maior que 6, se somente se 10 vezes 2 é igual a 30, é falsa. Isso é certo ou errado? Vamos lá, pessoal. Vamos analisar se essa proposição aqui realmente é falsa e determinar se está certo ou errado. Para desenvolver essa proposição aqui, gente, certo? Eu tenho que definir se essas proposições aqui são verdade ou se são falsas. Como assim, professor? É só analisar, gente. Ó, 8 maior que 6. 8 é maior que 6? É. Então isso é uma verdade. Certo? Aí eu já coloco aqui, ó, o conectivo lógico se somente se. Está separando as duas proposições. E aqui à frente eu tenho 10 vezes 2 é igual a 30. Isso é verdade? Não, isso é falso. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, essa proposição aqui é falsa. Então, eu trago para cá, falso. E agora eu tenho uma definição da questão. Eu tenho a verdade se somente se, falso. Separado pelo conectivo lógico se somente se. Bicondicional. Na bicondicional só será verdadeiro se as duas proposições forem iguais. Aqui são diferentes. Então indica dizer que isso aqui é falso. Realmente essa proposição é falsa. Então está certíssimo. Certo? Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Se a proposição P for falsa e a proposição Q for verdadeira, então a sentença representada por não P, se então Q, é falsa. Isso é certo ou errado? Então vamos lá, pessoal. Nessa questão fala o seguinte, que a proposição P é falso.
Então, eu coloco logo aqui em cima. Proposição P é falsa. E a proposição Q é verdadeira. Certo? E está definindo a questão que essa proposição é falsa. Isso é certo ou errado? Vamos analisar aqui agora. Se a proposição P é falsa e aqui está pedindo a negação de P, a negação de falso é verdadeiro. Certo? Eu já coloco aqui o conectivo lógico à frente. Sim, então. E a proposição Q é verdadeira. Agora eu vou definir a questão, certo? Se as duas proposições estão separadas pelo conectivo lógico, sim, então, que sua propriedade é condicional, só será falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Mas aqui eu tenho duas verdades, então isso é verdadeiro. Se essa proposição é verdadeira, então a questão está errada, porque afirmou que era falsa, certo? Então está erradíssima. Pessoal, valeu e até a próxima videoaula.